Estamos começando o nosso episódio número 39 do podcast Propósito, que começou há 2 anos. E a gente começou esse projeto para trazer prioritariamente alunos da Mentoria Império, mas também outros mentores, pessoas que são referência na área e parceiros de negócio. Essa é a primeira vez que a gente está entrevistando alguém pela segunda vez. Então, temos a honra de receber novamente meu grande amigo, um cara que eu sou fã, meu brother, meu mentor e aluno, parceiro de negócio, tudo junto, meu padrinho de casamento, Rodrigo Faerma, esse cara que a gente tava brincando aqui nos estúdios, né? Que eu sou fãzaço mesmo. Eu penso, quando eu crescer eu quero ser igual ele. Então, obrigado por topar estar mais uma vez aqui. E sim, né? A gente acabou de ver que é a primeira vez que a gente traz alguém pela segunda vez. E faz sentido a gente começar essa jornada contigo. Obrigado por estar aqui. Edu, um prazer estar aqui novamente. É uma honra, né? Você é uma pessoa a quem, obviamente, temos uma amizade, mas uma pessoa que eu admiro muito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. É um exemplo... para mim, em muitas áreas, e é uma referência, assim, profissionalmente a gente vê muita gente buscando se posicionar, ter autenticidade, né? Realmente falar, os meus valores são esses. Eu acredito nisso e você é um cara que, para mim, é uma referência em colocar tudo isso em ação. Né? Principalmente esses últimos tempos que eu vejo, tu tá brilhando e tu tá cada vez mais... deixando claro quais são os teus valores. Então, isso para mim é muito inspirador, né? Então, nós, assim, a gente sempre tem conversas em vários sentidos, em vários âmbitos, mas é muito legal tá do teu lado aqui, acompanhando e aprendendo muito contigo também. Que bom. Que bom ouvir isso e eu recebo de coração. A gente, antes de começar no ar, a gente estava no assunto, eu vou trazer esse assunto pro ar, então. Num mundo de superficialidades, num mundo de buscar atenção em 3 segundos, num mundo onde se valoriza mais a bunda do que o cérebro, é difícil a gente reter a atenção das pessoas com profundidade, com bons valores. É difícil. E aí, porque eu não sei, né, mas você sabe, como é habitar um cérebro, né, de alto QI e alguém que é muito profundo no que faz, porque tu traz profundidade e isso é uma qualidade que às vezes, num mundo tão rápido, pode ser até esquecida. Né? Lá atrás a gente tinha os pensadores e que eram referências, né? Hoje, quando eu vejo um cara como tu, que é um pensador, que entende a fundo por trás cada coisa que está acontecendo, tanto no negócio quanto na vida, às vezes parece que se torna mais difícil a gente se posicionar e mostrar para o mundo todos os nossos valores, porque são muitos valores, tem profundidade no processo. Então a gente brincou isso antes do ar, mas eu falei, então vamos trazer isso pro ar também, né? É mais difícil hoje a gente reter a atenção das pessoas quando a gente trabalha com mais profundidade? Nossa, já começou com uma bomba, né? Não foi nenhuma granada, foi uma bomba atômica. Porque você falando isso, né? E às vezes a gente entra num lugar profundo, me faz pensar o seguinte. Ser profundo hoje, talvez ele seja uma enorme qualidade e ao mesmo tempo seja um artifício poderosíssimo para ser utilizado como uma autossabotagem. Ser profundo pode funcionar como uma autossabotagem. Vou explicar isso. Quantas pessoas a gente não conhece por aí que são assim, você vai jantar, vai tomar um café, vai tomar uma cerveja, vai comer uma pizza e a pessoa fala umas coisas, você fala assim, meu Deus, eu nunca ouvi isso antes. Você devia estar falando para milhares de pessoas, educando, vendendo um produto, falando numa... Qual é a tua mentoria? E o cara sei lá o que ele faz. Faz o anti-mentoria, o anti-educar, o anti-ensinar, o anti-compartilhar.
né? E aí ele vai começar a trazer uma profundidade. Não, mas porque hoje o mundo com as redes sociais e é tudo muito raso. E ele vai dar um monte de desculpa. E eu me coloco um pouco até nesse lugar. Porque a gente vê pessoas com zero profundidade conseguindo comunicar aquela coisa rasa, mas aquela coisa nível raso já está transformando muitas vezes, já está impactando positivamente as pessoas, que elas não... Só aquele pontinha do iceberg, 1%. Enquanto aquela pessoa que tem 99% de profundidade não está impactando nem o vizinho. Entende? Então, é nesse lugar que eu vejo que a gente talvez esteja caindo numa armadilha, que as pessoas mais profundas estão criando toda uma narrativa poderosíssima, que faz muito sentido, o porquê eles não estão compartilhando. E isso é terrível, tá? É terrível. Tem cura? Tem. A gente pode falar sobre isso aqui também, tá? Mas vou além, daí eu passo a bomba para você. E hoje, com aquilo que está acontecendo com as IAs, a gente tem talvez um perigo maior ainda de quem é profundo justificar ainda, não, a IA já está fazendo isso, vai justificar e vai colocar a culpa nas IAs, e aí sim não vai ter razão nenhuma para colocar os seus dons e talentos e compartilhar eles com o mundo. Tu falou uma coisa ali que eu peguei, que é o poder da ação, no começo. Cara, existe o poder da ação. Tem um livro, inclusive, com esse título, né? O Poder da Ação. Paulo Vieira. Muito bom esse livro. Foi um dos melhores livros que eu li. E eu me senti muito bem lendo porque eu me enxerguei ali. Poder da ação. Cara, faz, porque o que tu fizer, ele é mais do que todo mundo que não fez nada. E tem muita gente boa não fazendo nada. E aí tu falou da profundidade e eu queria pegar 2 pontos. Tem o cara... não, da profundidade não. Da superficialidade. Tem o cara superficial, que tá entregando o superficial e tá ajudando mais do que todo mundo que é profundo e não tá ajudando ninguém. Que tá se tornando inútil. E tem o cara que ele tem profundidade. Talvez não seja o hiper profundo, mas tem um cara que tem a profundidade. Mas entendeu que a retenção da atenção tá na superficialidade. Quem que eu vejo que dominou esse jogo? O Pablo Marçal. Ele é um cara que entende de muitas coisas. Não é o cara mais profundo do mundo, mas ele entende de muitas coisas. É um cara inteligente para chegar onde ele chegou. Não foi do nada. O poder da ação tá dentro dele. O cara executa. Tem uma baita ativação. Por onde ele passa, ele não passa desapercebido. Tem uma baita ativação. Não é o QI mais alto do Brasil, mas ele é um cara de super ativação, de execução e entendeu que a atenção está em poucos segundos. Então ele virou o rei dos cortes. Então ele se faz de superficial num corte para chamar a atenção da pessoa. Depois que essa pessoa chega, ele entrega um pouquinho mais de profundidade e aí ajuda as pessoas. Né? Eu já fui ajudado por ele. Né? O que é o ajudado? Eu pago, né? O obrigado de adulto é o Pix, né? Então eu fui lá, fiz um Pix, ele deixou eu entrar na mentoria. Eu entrei na mentoria e ele me ajudou. Né? Tava num buraco lá. E emocional, e realmente o conteúdo que ele entregou foi profundo e transformador. E aí, às vezes, a gente pega aquela frase dele, superficial, e só critica. Olha lá o babaca falando uma frase, nada a ver, querendo vender mentoria sobre como se vende mentoria, de curso, sobre como se vende curso. E a gente se coloca num lugar de crítico, de julgador, ao invés de se colocar num lugar de aquilo que existe dentro de mim pode tornar a vida de muitas pessoas melhor. Então vai lá e entrega o melhor que tu pode com o que tu tem. E aí, qual que é o problema? Muitas vezes de pessoas que são críticas ou de pessoas que são profundas. Inventam boas desculpas para não entregar o seu conteúdo. Né? Muitas vezes a gente se esconde atrás de críticas. Né? O crítico, ele julga tanto o outro que ele não gera nenhum conteúdo. Não está transformando o mundo melhor. Mas vejo em ti um cara inteligente, profundo e que gera transformação no mundo, né? Através das tuas palestras, teu podcast, das tuas mentorias, né? Toda a transformação que tu já fez pelo mundo, né? E agora a gente tem a felicidade de estar em Florianópolis
aqui gerando essa transformação. De tudo isso que a gente falou, mais uma coisa que pegou aqui pra mim, que eu queria te devolver a bola, que é, tu falou sobre se posicionar. Então, eu queria entender um pouquinho. Hoje, o posicionar é diferente do que a gente aprendeu na escola há 20 anos atrás? Porque ali a gente aprendeu que se posicionar era não fale de futebol, não fale de política e não fale de religião. Eu não sei se eu estou fazendo tudo errado, porque hoje eu falo do meu time, eu falo de política e falo de religião. O meu time, já que eu vou para falar, então é para falar. Fala. O meu time, você sabe qual é o meu time? Sei. Qual é? Pode falar. Figueirense. Rolou um climão aqui agora no... Estamos perdendo o seguidor, o pessoal que estava tudo. assistindo. Filma aí, Sara. Por que tu vai parar com essa parte, Sara? Não para, Caramba. não para. Ó, a gente tá falando sobre posicionamento, né? A gente não podia falar sobre time, política e religião. Então, eu não sei se estou fazendo errado, mas hoje eu estou falando. O meu time é Figueirense, né? O maior time do estado de Santa Catarina. Falando sobre religião. Na verdade, eu não tenho uma religião específica, mas eu sou cristão e acredito em Deus. E a política, eu sou um cara que acredito na direita. Em todos os políticos da direita? Não. Mas a minha tendência são aquilo que é pregado na direita, que é Deus, pátria, um país livre, cada um pode expressar o que tem vontade de falar sem prender ninguém, priorizar a família. É isso que eu acredito. Por isso que eu olho muito mais para a direita. Então, é certo, é errado? O que é o posicionamento? O posicionamento de hoje é diferente do posicionamento de alguns anos atrás. E se esse posicionamento pode nos levar para frente ou se pode nos enterrar? Ficou grande a pergunta, né? Agora te vira aí. Você... Aqui é um ping-pong, é um tênis de bomba, né? De granada para ver onde explode. Porque a tua pergunta, ela... Assim, a gente vai ter que marcar mais uns 10 podcasts para falar sobre posicionamento, tá? Mas eu vou começar com o início da tua pergunta. Tá certo, tá errado? Primeiro, não tem certo e errado. Mas a gente vê uma... quando a gente está falando de marcas, de empresas, de negócios, de produtos, se a gente estivesse se colocando nesse lugar, ou de pessoas que estão vendendo o seu conhecimento, etc., a gente vê uma mudança de paradigmas, né? E talvez eu vou chamar de humanização de marcas. Então, o posicionamento de muitas marcas estão, de certa forma, se humanizando. E eu vou explicar isso. Antigamente, quando a gente pegava uma marca, a marca ela tinha que ser politicamente correta. Ela ficava num lugar, às vezes, em cima do muro, até de neutralidade. Ela não cai nem para um lado, porque o que ela quer é vender. E ela podia falar de assuntos polêmicos, ela evitava. Por quê? Porque isso talvez prejudicasse as vendas. E o que a gente começa a ver nos últimos tempos, principalmente com as mídias sociais, tá? É uma humanização, e eu vou colocar essa humanização em parênteses, significando o quê? Eu erro, eu falo besteira, eu me redimo, eu peço desculpa, putz, falei besteira, deixa eu voltar, nossa, ó, isso aqui não faz sentido. Eu acho que eu torço pro São Paulo, eu acho que o Corinthians é um time porcaria, a gente vê, né, locutores, né, lembra, Galvão Bueno, não podia falar palavrão, neutro, não podia falar nada. E não podia dizer o time dele. E não podia falar o time dele. De repente, você começa a ver marcas competindo com emissoras, você vê marcas pessoais, uma pessoa, um ser humano... se posicionando com todas as suas imperfeições, palavrões e gírias e tudo, ele competindo com uma emissora e ganhando. Então, claramente, a gente está num momento onde a gente tem valorizado essa humanização, e essa humanização não é um lugar perfeito, é quase valorizar imperfeições, né? Vulnerabilidades. Então, eu diria que tem uma tendência... Está acontecendo com todas as marcas? Não.
mas a gente vê marcas cada vez mais se posicionando. Ah, eu vou perder seguidores? Que perca. Sim. Ah, algumas pessoas não vão comprar? Tudo bem. Então, e isso muito conectado com, né, você conhece, eu tenho uma metodologia que olha para o DNA do negócio e tendencialmente esse DNA vem de quem fundou o negócio. Tá? Então, hoje, por exemplo, você tem a tua empresa, tem o teu CNPJ. Claramente, o teu time, as pessoas que estão dando o suporte para os teus dezenas, centenas aí de clientes, eles, de uma certa forma, eles estão representando os seus valores. Tá? E os teus valores a ponto de falar, olha, sabe de uma coisa? Esse cliente não é o perfil de cliente que eu quero, e demitir o cliente. Entende? Então, quando você me fala assim, estava certo, estava errado, a gente não foi educado a mostrar vulnerabilidades. A gente nunca teve na escola e fale assim, como você está se sentindo? Pelo contrário, era assim, não fale o que você está se sentindo. Isso não importa. Né? Nos negócios a tua opinião não me importa. Vamos só fazer o trabalho. E então eu vejo uma transição. Se a gente for cavar, vão ter... antigamente marcas, inclusive, que tinham uma certa autenticidade maior do que as outras. Mas elas eram minoria. Hoje, claramente, tá? E em grandes marcas, está vendo a pessoa, ela está usando terno e está usando sapato, está usando um sapatênis, uma roupa mais despojada para se conectar com o público e falar, cara, eu sou igual a você. Eu também erro. Putz, que besteira eu fiz aqui. Então eu vejo essa tendência cada vez maior e que é uma oportunidade muito legal, né, para quem é dono de negócio de se posicionar de forma autêntica, tá? Só para finalizar, é que a gente agora, e eu tenho alguns clientes que falam, porque no trabalho eu sou assim e em casa eu sou assim. O gasto energético para a gente manter essas duas personas é muito grande. E se eu pudesse ter uma versão super autêntica minha, e no trabalho ou na minha vida pessoal, elas serem muito parecidas, meu gasto energético vai ser menor. Eu vou estar menos cansado. E adivinha, se eu tiver um público que se conecta com essa minha versão, eu ganho eles. Sim. Eu ganho, porque eles não estão conectados com o meu produto ou meu serviço, eles estão conectados comigo. Tá? Não sei se eu dei uma volta ou... Não, eu acho que a gente abriu uma nova frente, complementando o que tu falou, e que aí abriu mais uma pergunta, que é, mais uma dúvida. Quer dizer que o pequeno empreendedor, desde que seja um bom influenciador, talvez ele ganhe mais espaço do que uma grande companhia, né? A gente teve um exemplo ali, não sei se foi o que tu deu, mas me lembrou, né, a história do Cazé, né, que ele conseguiu ter uma audiência maior do que a emissora número 1 em transmissão. Então quer dizer que esse cara individual, pelo posicionamento dele, pela fragilidade, por tudo que ele se coloca ali, ele se conecta mais com as pessoas. Então quer dizer que esse cara, que hoje ele pode ser mais forte do que uma grande companhia, então talvez... Ou não, ou uma grande companhia também pode ter força desde que o seu fundador também se coloque num lugar mais vulnerável, igual agora essa semana, na semana dessa gravação do podcast, a Patrícia Bravanel se posicionou, não sei se chegou a se posicionar, mas convidou o presidente da República para estar do lado dela. Isso fez com que ela perdesse 1 milhão de seguidores essa semana. Então ela também se colocou num lugar, isso pode ser bom, pode ser ruim, eu não sei, né? Mas, ou seja, o pequeno influenciador, ele ganha espaço ou não? Ou uma grande companhia, se esse fundador também desce do salto e vem para frente, ele também ganha força? São várias perguntas, vários pontos aqui, tá? Vamos começar pelo último. Quando a gente falava de SBT, ou ainda fala, quem vem na tua mente? Silvio Santos. Tá? Então, claramente, estamos falando, até usando esse exemplo, que os valores do fundador eram maiores que, inclusive, os fundadores da companhia. Ele representava, ele era a emanação clara da... Então, tudo que acontecia ali, de certa forma,
a gente tinha a percepção que passava por ele. Mesmo que não passasse, tinha o controle de qualidade do Silvio Santos. E interessante a gente falar isso porque muita gente que trabalhou com ele só tem elogios. Pessoas que ele falou, cara, né, tem atrizes, então sai aqui, olha, você quer ser atriz? Vai pra Globo, lá é o melhor lugar. Assim, ele praticamente falando, convidando a pessoa a seguir o sonho. Porque o sonho dela talvez fosse potencializado em outros lugares. Então, o exemplo do Silvio Santos é poderosíssimo. Tá? E aí a questão da filha dele, decisões que ela tomou uma decisão, ela tomou um posicionamento. Se foi bem pensado e ela realmente acredita naquilo, então ela talvez tenha feito a coisa certa. Tá? Ela está dizendo para o mundo aquilo que ela acredita. Tá? Se não foi pensado e tentou ficar na média, né, na neutralidade, vou chamar todo mundo de direita e esquerda porque nós abraçamos todo mundo, ela deu um tiro no pé. Né? Então, se ela, digamos, ela seja de direita e quis convidar quem ela convidou para fazer média, se ferrou. Sim. Tá? Agora, a gente, quando faz o mergulho no individual, tem um conceito que vai ficar muito claro para quem está assistindo. A gente tem... eu vou até usar o teu copo aqui, me empresta aqui. A gente tem um mundo... Claramente, a gente está vivendo um mundo que o pessoal chama lá fora Creators Economy, né? A economia dos criadores de conteúdo. Tá? Tem muita gente que você deve conhecer que tem milhões de seguidores. E é uma pessoa que produz conteúdo. Tá? Essa pessoa, ela tem uma familiaridade com a câmera, uma tranquilidade, uma espontaneidade de produzir conteúdo, tá? Só que, tipicamente, ela não se enxerga como dono de negócio. Ela produz conteúdo. Qual é o teu negócio NPJ? Que negócio? Eu só tô aqui conversando com os meus fãs, tá? Do outro lado, a gente tem muitos fundadores de negócio que abrem empresas, as empresas até estão faturando, mas ele não se vê como uma autoridade, não se vê como referência. Né? Ele está lá fazendo o negócio acontecer. E aí o que eu venho trabalhando nos últimos tempos, que até a metodologia que eu criei, que é o founder, o singular founder, né? o fundador singular, ou a singularidade do fundador, é na verdade a união desses dois mundos. Onde eu tenho alguém que tem um negócio, tem um conhecimento de negócios, de vender um produto, vender um serviço, mas que ele, ao invés de um fundador tradicional que está ali por trás das cortinas, não se posiciona, ele também se posiciona. Ele integra os dois mundos. É um founder creator. Tá? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que você conhece. Você é um cara que se posiciona bem, comunica bem, está trabalhando as mídias sociais, numa comunicação, você não está vendendo nada, você está lá gerando conteúdo, engajando pessoas, trazendo algo de novo, transformador, um impacto positivo para a vida dessas pessoas, e você tem um negócio. E você é o fundador de um negócio. O teu negócio tem o teu DNA. O teu negócio tem produtos e serviços. O teu negócio tem uma estrutura operacional. Você tem custos legais de contabilidade. Você é, antes de mais nada, um fundador de negócio. Você é um empreendedor. Você é um empresário. Tá? Então, quando a gente consegue juntar esses dois mundos, aí eu acho que a gente tem um lugar muito poderoso. Não é ainda um lugar claramente explorado. Você tem essa separação muito clara. Tem pessoas, né? Você vê pessoas que eram creators e se tornaram donos de negócio. Isso. Mas isso é minoria. Uhum. Né? Quem a gente está vendo que está faturando, isso aqui é 0,1%, 0,001% de quem realmente, desses creators que tem negócios. E a mesma coisa acontece aqui. Quantos fundadores de negócios não se posicionam? Só que hoje, né, como eu trouxe, a gente estava conversando, humanizar os negócios, a gente se posicionar, falar aquilo que a gente acredita, é a melhor vitrine do nosso negócio. Tá? As pessoas, vamos ter vários tópicos aqui, mas a gente está confundindo produto com vitrine. As mídias sociais são a nossa vitrine.
São a nossa vitrine. E quem não tem vitrine? Ah, eu tenho um produto, eu tenho uma empresa e eu não tenho uma vitrine. Eu não falo, sinto muito, ninguém vai entrar na tua loja. Você tá no shopping, não tem vitrine, tem assim, zero. Por que eu entraria nesse negócio? Agora, se ela tá bem decorada, se conecta comigo, tá olhando para mim, tá comunicando algo e eu sou o público-alvo, cara, eu entro nessa loja na hora. Né? O valor parece ser interessante, ou o produto parece ser de qualidade, tem algo que me atrai, eu entro. Então, muitas coisas, como eu te falei, acho que a conversa ela é muito profunda, mas grandes empresas estão tentando ocupar esse lugar. A filha do Silvio Santos, ao meu ver, errou, né? Deu um tiro no pé ali, tá? Talvez estrategicamente não era o que ela quisesse fazer. Eu não acho que era o que ela queria fazer. Eu também acho que não era o que ela eu queria acho que fazer. eu acho que ela não tentou se posicionar, minha opinião. Não acho que foi tentei me posicionar. Tentei ficar num lugar bom para todo mundo e foi tiro no pé. Tá? Então, e indivíduos têm o potencial hoje de competir com grandes empresas se fizerem isso certo. Se juntarem esses dois mundos, a gente tem um potencial magnífico, mas com estrutura. Não é chutar, né? Não é fazer de qualquer forma. Então, teu convite é transformar esse criador num fundador de negócio e esse fundador de negócio também num criador de conteúdo. Absolutamente. De se posicionando. Absolutamente. Essa parte aqui tu já faz direto. Tu pega os teus... Porque quem vem para você não são, tipicamente, pelo que eu entendo, criadores de conteúdo. Não, é um empresário. É um empresário. Isso. Que produz conteúdo... A maioria das vezes, pouco. Pouco, zero. E aí a gente tem que educar e mostrar para ele, olha, isso aqui funciona. E você vê que em pouquíssimo tempo tu tens resultados incríveis com a pessoa. O que ela mudou do produto dela? Pouco. O que você realmente tem um olho muito, muito bom para decorar essa vitrine. Essa vitrine tem que falar com alguém, né? Quem é o teu público-alvo? Esse, né? Ah, tá. Agora vamos olhar, esse seu produto ele traz que tipo de transformação? Eu não tenho espaço na vitrine para colocar tudo. Sim. Então eu tenho pouco espaço. Tipo a bio do Instagram. Isso, tem pouco espaço para eu pouco espaço. O que eu coloco lá? A bio do Instagram é uma ótima metáfora. O que eu coloco lá? O que vai chamar atenção? Tá? Ah, eu estou dizendo que trabalho com yoga, trabalho com mentoria. Cara, isso não é diferencial. Isso tem mais 1 milhão de pessoas que fazem. Isso. Agora, você ajuda o quê? A tua bio do Insta. O que ela diz? Empreendedores a faturar 100 mil em 60 dias. 100 mil, fature 100 mil em 60 dias. A tua vitrine é essa. Eu estou andando no shopping, olho essa vitrine, quero faturar 100 mil em 60 dias? Quero. Eu entro na tua loja. Entendi. Então existe um movimento que a gente já olhou e pelo que tu foi falando, eu fui tentando buscar nomes famosos. Aqui, por exemplo, a gente está falando sobre um criador de conteúdo que virou empresário. Eu lembrei da Boca Rosa. Boca Rosa. Era uma criadora de conteúdo, ficava lá no Rio de Janeiro, rebolando, daqui a pouco virou uma grande empresária. Que não foi do nada. Não foi do nada. Não foi do nada. Parabéns, teve méritos incríveis. Exato, mérito incrível. Aqui a gente tem, sei lá, o dono da Van, que é um baita de um empresário, que decidiu, sim, cara, peraí que eu preciso me posicionar, preciso, sim, mostrar minha cara, sim, porque eu como fundador do negócio, sim, eu preciso... Ele tá de terno, lugar formal, tá numa sala de reunião? Camiseta verde da Van. Ou tá andando, não sei o que, no meio do escritório, isso, com um carrinho lá, sei lá o que ele tava fazendo. Com a motoquinha lá. Com a motoquinha, isso, dentro do escritório. Né? Tá aqui. Né? Founder, creator. Né? Ele fazia isso há X anos atrás, 10 anos? Não. Mas ele entendeu que isso é um potencializador. Ele, caraca, o fundador, ele é um dos maiores canais de aquisição, puta, perfeito, de negócios. Chegamos no lugar que eu queria chegar. Que eu queria não, que eu gostei de chegar. Ah, tá. Gostei, não queria. Eu nem sabia onde eu queria. Mas eu sei que a gente chegou no lugar que eu gostei de chegar. Então quer dizer que agora sim bateu. Quer dizer que um criador de conteúdo, um criador, gerador de conteúdo, esse cara se tornando empresário, ele potencializa resultado. Esse dono de negócio que se posiciona e que mostra a cara, ele potencializa resultado. É isso.
Ou seja, não é só porque é bonitinho, não é só porque vamos gerar like. A gente potencializa resultado, gera resultado quando eu vou para esse lugar. Quando o criador se torna empresário, quando esse empresário se torna um criador. Nos dois lugares, exatamente isso. Os dois lugares a gente tem desafios, tá? Porque esse criador de conteúdo, muitas vezes, tá? E a gente tem histórias de mega criadores de conteúdo que foram muito bem sucedidos. Mas a maioria talvez não tenha tido uma educação, um direcionamento de negócios. Então ele nem se enxerga, tá? Esse é um dos maiores desafios. Ele tem um ponto cego. Eu, dono de negócio, empresário, nem sabe como é que é. Por isso que a gente vê um monte de parcerias e empresários dessa galera que no final eles brigam. Porque né, não estão falando a mesma língua. Tem vários casos, né, de pessoas famosas que, brigam, demitem, e aí tem litígios que ocorrem. E desse outro lado, eu tenho, principalmente pessoas um pouquinho, né, de gerações anteriores, que falam assim, eu tá lá na linha de frente, eu tá na vitrine, para que isso? Porque a gente também não foi educado, né? Gerações anteriores, você cria um negócio, marketing, eu sou o maior canal de aquisição. Cara, Da onde saiu isso? Que livro está dizendo isso? Nenhum. Então, aqui tem os dois lados, a gente tem crenças e talvez uma falta de direcionamento aqui e uma falta de adaptabilidade para novos tempos, onde a gente, quando integra, e eu costumo dizer bastante isso, quando a gente consegue integrar esses mundos, aí a gente tem um superpoder. Né? O meu podcast chama Alquimista. Por quê? Porque eu comecei a ver que a gente, quando começa a misturar, sai algo novo e muitas vezes isso funciona de uma forma incrível. Cara, eu quero continuar nessa tecla aqui falando sobre canal de aquisição. Para uma empresa crescer, a gente precisa entender qual é o nosso melhor canal de aquisição de novos clientes. E ninguém na empresa é tão bom em atrair um novo cliente como o fundador. Não tem o teu melhor vendedor, ele é pior do que o fundador. Então tá aqui o poder do fundador em mostrar a cara dele, em se posicionar. Eu estava tendo uma conversa essa semana sobre contratação de closer, né, de vendedores para a empresa. E aí a gente tinha lá um indicador de determinado modelo de negócio que o closer, esse teu vendedor, ele converte 8 para 1 naquele modelo de negócio. Sendo que o dono da empresa converte 3 ou 4 para 1. Olha só, cara, a diferença. O fundador, se eu, Eduardo Arruda, for vender, eu vendo 3 para 1. Se eu trouxer um vendedor, ele vai converter 9 para 1. Ou seja, eu vou gastar o triplo, né? Em vez de ser 3 para 1, vai gastar 9 para 1. Vou gastar. Porque existe o custo de aquisição daquele cliente. Então quer dizer que se o fundador se posicionar, não quer dizer que ele vai se tornar um vendedor ali tirando o pedido. Mas quando esse vendedor vem e mostra a cara, se posiciona, ele vem para frente do negócio, ele facilita o canal de aquisição. Ou seja, ele potencializa o resultado. Porque ele é um potencializador de um canal de aquisição. Cara, muito legal a gente trazer isso, porque eu estava num debate essa semana só sobre isso, canal de aquisição, né? E o custo de aquisição de clientes, né? Custo de aquisição de lead. Muito bom. Então, já fiquei com a fim de comprar o teu produto. E tu me ajuda nisso? E quem tá assistindo aqui, tu ajuda nisso? Óbvio. Tá, o Edu tá brincando aqui, a gente já... nós dois, eu tenho a honra de dizer que tu é o meu mentor e também que tu é o meu mentorado. A gente troca. E a gente hesitou muito, né, em entrar nesse lugar por anos, porque a gente já fazia isso informalmente nos nossos cafés, almoços, jantares, pizza, churrasco. Mas aí a gente entendeu que é sempre, tá? E acho que essa é uma mensagem importante. Por mais incríveis e profundos que todos nós sejamos, é sempre importante ter alguém junto na jornada, né? Alguém que esteja percorrendo e alguém externo, porque a gente tem pontos cegos que talvez a outra pessoa em 2 segundos ela bata o olho e enxergue algo que está ali do teu lado há 20 anos e você não enxerga. Então, eu tô super, super feliz, grato, honrado aí com esse tipo de troca que a gente tem, dessa parceria aí de
de conhecimento, de know-how, de experiências, de autoridade. Então o Edu só está brincando, a gente já estamos trabalhando em algumas frentes. Mas olha que interessante, uma das coisas que a gente estava olhando é até o conceito de iatizar negócios. E eu digo com muita segurança, eu estou muito dentro desse mundo, estava agora 1 mês no Vale do Silício, vendo empresas, e eu posso afirmar que, para quem está buscando iatizar um negócio, quero iatizar todo o meu negócio, uma altíssima porcentagem, 80% das empresas não tem retorno no investimento quando iatizam processos ou seu negócio. Por quê? Porque falta algo. Iatizar não vai resolver o teu problema. Tem algo mais profundo ali dentro, que se você não tiver claro os teus valores, o direcionamento estratégico do teu negócio, processos, a IA, ela amplifica o que você já tem. Meu negócio está bagunçado. Parabéns, a IA vai amplificar essa bagunça. Ela não vai resolver. E aí a gente vai terminar o processo falando, tô há 3 meses com isso aqui e não funciona. Adivinha por quê? Porque tem coisas, a base que sustenta tudo isso, ela não está sólida, ela não está clara, ela não está coerente. Então, primeiro passo para quem quer iatizar ou trazer esse tipo de automação, começa a olhar para aquilo que sustenta o teu negócio. Sejam valores, seja olhar também um pouquinho para as pessoas, olhar para o direcionamento, olhar para a estratégia e olhar para processos, tá? Com isso tudo muito claro, a IA é incrível, maravilhosa, já tem processos claros. Eu sei, por exemplo, que você tem processos muito bem definidos dentro da tua empresa. A IA vai voar. Por quê? Porque ela vai conseguir te ajudar a acelerar, a ampliar, a trazer maior eficiência. Agora, tá bagunçado, se prepara que vai ter mais bagunça. Mas todo mundo vai precisar iatizar o seu negócio? Eu sei que todo mundo é muita gente, né? Tá, eu não vou falar de IA. Todo mundo vai ter que aceitar Pix e cartão de crédito? Sim. Como forma de pagamento ou só dinheiro? Sim. Ou cheque? Vai ter que aceitar Pix. Tá, então não tem discussão. Se não tem discussão de Pix ou cartão de crédito, ou parcelar, a mesma coisa vai acontecer com o IA. É inevitável, tá? É uma evolução necessária, né? A gente não vai estar mais questionando. Eu, por exemplo, se quero comunicar com alguém em Londres, tá? Quero fazer um negócio. Eu vou mandar uma carta para a pessoa? Eu vou mandar um e-mail ou eu vou pegar o meu WhatsApp ou Telegram, eu lá sei o quê, e fazer uma videoconferência? Mas eu costumava enviar carta. Sinto muito, não vai acontecer mais. A não ser que, né, o que a gente esteja buscando não é realmente fechar um negócio e tal. As pessoas não querem mais perder tempo. Sim. Tá? A gente só tem que ter um cuidado, obviamente, para equilibrar. Mas, tendencialmente, a IA ela vai se incorporar tanto, ela vai ser embedada, né, em tudo que a gente faz, que ela vai ficar invisível. Né? Hoje a gente falo com o ChatGPT, Claude e tal, porque eu vou pedir, depois não vai ter mais nada disso. Eu pego meu telefone e falo alguma coisa, eu não estou nem aí com como isso é resolvido. Sim. Assim como eletricidade, a gente não precisa entender, né? Você pega o teu touro, ela tá. Exato. Tá? Mas quando não tem, a gente sente falta. Vai ser esse o papel da IA. Então, o quanto antes a gente entender que é um potencializador daquilo que a gente faz, e a gente tiver menos resistência agora, melhor vai ser para a gente incorporar isso em tudo aquilo que não adiciona talvez tanto valor. Tem coisas operacionais que para que eu estou gastando dinheiro com isso? Eu estava ontem num podcast com o Fernando Freitas e ele traz esse exemplo do elevador. Lembra na época que a gente entrava no elevador e tinha um banquinho, uma pessoa sentada no banquinho e ela perguntava que andar você vai e ela apertava o andar? Faz sentido ter isso? Não. Não. Né?
Daí, né, e alguns elevadores, né, obviamente, ao longo de tantos anos, a gente aperta o próprio andar. E aí a gente já evoluiu que em alguns prédios mais modernos, você coloca o andar no térreo. Tem 6 elevadores e ele vai falar, pegue tal elevador, porque essa é a forma mais rápida de você chegar. Esse elevador vai chegar no teu andar da forma mais rápida, né? Eu não preciso nem esperar. Então, entende? Eu não estou parando para pensar que elevador eu vou pensar. Eu nem penso mais nisso. Assim como oferecer Pix e cartão de crédito já não é uma coisa assim de outro mundo. Assim como ter IA integrada naquilo que eu faço dentro do meu negócio, também vai se tornar invisível e já não vai ser algo que vai chamar tanta atenção. Mas para quem não estiver fazendo, um aviso, você vai ficar para trás, o teu negócio vai quebrar porque os seus competidores estão usando, estão fazendo. E para quem estiver fazendo bem, sinto muito, né? Para quem não estiver fazendo bem, não estiver nem pensando, as pessoas que estiverem fazendo bem vão estar muito mais na tua frente do que você se você está resistente a utilizar esse tipo de recurso. Para quem ficou com frio na barriga e está escutando esse assunto agora, Rodrigo, temos uma missão agora de tentar organizar esse assunto em 2 minutos. Então quer dizer que a IA já chegou, é para todos, ela existe e ela está integrada em tudo ou será integrada em tudo, mas não é para todo, não é de qualquer forma, porque antes eu preciso organizar e antes eu preciso me posicionar. Então só deixa claro para quem está escutando em casa, são o quê? São 3 passos. Eu preciso, eu como fundador, me posicionar, eu preciso depois ter um processo claro de transformação e aí eu vou iatizar? Faz um 1, 2, 3 aí para a gente entender. Tá. Como a gente está falando com o teu público, eu vou tentar trazer uma versão mais completa e mais rápida. Tá? Primeira coisa, ficar focando em detalhinho de todos os processos não é o mais importante. O mais importante é colocar o teu produto, serviço e ir para ação, tá? Vender. Porque o Edu já traz isso, e eu também trago, que o teu produto inacabado vai fazer um bem maior do que o teu produto perfeito que está na tua prateleira. Então, esse é o primeiro passo. Não fique perdendo tempo. Vou iatizar minha empresa antes de lançar. Não, lança. E essa parte eu acho que estamos de acordo. Sim. Tá? Ter o mínimo de direcionamento, né? Ou seja, ter claro quem é o meu público-alvo, para quem que eu estou oferecendo, ter a pessoa para quem eu quero vender, ter isso muito claro, esse segmento, né? Esse nicho, subnicho, ele também é essencial. Porque ele direciona, isso aqui me direciona o norte de todas as ações que eu for fazer. Então, normalmente eu olho muito para isso. Junto com isso, trabalhar o meu posicionamento como fundador, como dono do negócio, para conversar com essa pessoa para quem eu quero vender. Tá? Se eu já tenho ele claro, ótimo. Se eu não tenho, aí a gente vai descobrir, eu tenho 2 opções. Sim. Vamos conversar com as 2 e ver qual reverbera, tá? Mas se eu já tenho, ele já norteia muito. Por quê? Porque a minha narrativa ela vai ser muito mais eficiente se eu falar assim, você que é empresário, fundador de negócio, que já fatura pelo menos 10 mil reais por mês, que está com uma dificuldade disso, eu já consigo decorar a minha vitrine o suficiente para que esse perfil entre na minha loja. Ah, mas então se a pessoa estiver faturando 1.000, ela não vai entrar? Talvez ela entre, mas não é esse público que eu quero perder tempo. Sim. Porque se eu vendo o meu produto a 30 mil, e essa pessoa que está faturando 1.000, ela vai comprar? Não vai. E eu vou perder tempo e vou fazer ela perder tempo. Todo mundo vai perder tempo. Não queremos perder tempo, tá? Então começamos ali já a deixar as coisas claras. Com isso bem definido e eu me posicionando para conversar com essa pessoa, né? Entendendo o que ela gosta. Ela gosta de falar de futebol, né? De repente é de Santa Catarina e torce pro Figueirense. Opa, já consigo decorar a minha vitrine, né? Com a camisa né? do Figueirense. Aí sim, né? Já estou vendendo, já fiz o MVP, né? O meu mínimo teste viável ali do meu produto, validei.
aí sim eu posso começar, deixa eu melhorar o meu processo interno para escalar. Eu ainda não iatizei. Sim. Tá, agora eu tinha uma pessoa aqui, agora eu tenho 5. Tá, o que eu preciso fazer? Toda vez eu vou ter uma sessão introdutória de apresentação do programa. Maravilha. Depois da sessão introdutória, eu vou fazer algumas perguntas no formulário. Ainda não é agente de IA, no formulário eu vou fazer umas perguntinhas. Já tem o formulário escrito? Já. Eu vou ter o processamento disso. Vou estruturar 5, 6 sessões que a gente vai ter. Esses vão ser os temas das 6 sessões. Maravilha. Já apliquei nessas 5 pessoas? Já fiz os ajustes? Teve coisa que eu tive que ajustar? Sim. Agora, estamos já aptos a mergulhar nesse mundo da IA. Porque a IA eu vou pegar esse processo, identificar onde eu estou gastando muito tempo e a IA vai lá e resolve. Por exemplo, esse processo que eu te falei, eu poderia ter uma sessão introdutória mais humana, tá? Formulário, eu não vou mandar formulário, vou mandar um agente que vai conversar, vou gravar um áudio no WhatsApp, né? Muito mais profundo. Vou processar esse áudio, ele vai fazer o diagnóstico. Quem vai fazer? A IA. Vai me dar o diagnóstico. Eu já envio para o cliente, falo, dá uma olhada, o que você gosta e não gosta. E aí as nossas sessões elas vão sendo otimizadas. Que mais? Cada sessão gravada, né? Eu vou estar fazendo online. Termina a sessão, eu tenho a minha IA analisando, gerando um resumo, vendo dentro do nosso planejamento o quanto isso está alinhado com as entregas ou não. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento. Eu venho fazendo isso já há algum tempo e funciona incrivelmente. Tá? E não é só resumo, palavras, um relatório de 20 páginas. A gente faz um infográfico da sessão. Isso é incrível. Imagina, numa imagem, a minha sessão inteira. Isso é genial. Eu tenho achado incrível. Eu já quero usar. Eu vou usar nesse podcast, inclusive. Então tá. Então teremos nesse podcast um infográfico? Um infográfico. Um infográfico de tudo que a gente falou. Uau. Muito bom. Muito bom. Eu acho que nós já estouramos o tempo que a gente tinha programado para hoje, né? Então a gente precisa encaminhar para o final. E já estou vendo que o Rodrigo vai ser o primeiro entrevistado a ter 3 podcasts. Opa! Porque a gente vai ter que continuar esse assunto. Vamos porque continuar. A gente vai precisar. Quero agradecer, a gente está no 39º, é isso? 39º episódio. Rodrigo, eu quero te agradecer. Obrigado por a gente estar mais uma vez junto nessas trocas e a gente tem crescido junto e potencializado e indo pro mais, né? Esse movimento. Obrigado pelas trocas. Deixa teu recado final aí para quem está assistindo a gente. Deixa teu arroba, né? O meu é @EduardoArrudaOficial. Quem está com a gente já sabe. Agradecer o estúdio do Mac, né? @MCast. E também a cobertura da Linksy. Então, obrigado, @Linksy. E também, Rodrigo, já deixa teu recado, deixa teu arroba, faz teu convite final aí pra galera. Maravilha, muito feliz. Obrigado toda a equipe aí, estrutura. Agradecer o convite do Edu. Meu arroba é Rodrigo Faerman, Faerman. E para quem está buscando realmente se posicionar, né, desenvolver o seu papel de fundador singular, e trazer a IA para o seu negócio, fala comigo, manda uma mensagem. E lembra que um pouquinho que você conseguir contribuir, então assim, sai do cabeção, coloque em ação, compartilhe aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de melhor, teus dons, talentos, porque o mundo precisa disso o quanto antes. Estamos vivendo um momento muito oportuno para ter a tua contribuição aí no mundo. Feito, esse é um dos melhores caras que você pode trazer para o seu negócio, né? Tá junto com a empresa do Rodrigo, com o Rodrigo. Então, não perde essa oportunidade, manda uma mensagem para ele. Na pior das hipóteses, você vai amar tomar um café com o Rodrigo. Obrigado, esse foi o nosso 39º episódio. Em breve no ar no YouTube e no Spotify. Em breve não, porque se você tá ouvindo, ele já foi pro ar. Valeu, obrigado! Boa!